Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Vilmarise e hoje eu vou falar com vocês sobre circulação e excreção. Então, a gente vai começar falando sobre o sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular ele está envolvido com o sangue, né? O sangue ele transporta oxigênio, gás carbônico, nutrientes, resíduos, hormônios por todo o nosso organismo. Então, ele faz esse papel de transporte. Então, quando a gente respira, o ar entra com oxigênio, ele que vai distribuir, depois traz o gás carbônico para ser eliminado. Ele também, quando nós nos alimentamos, e absorvemos os nutrientes depois da digestão, transporta esses nutrientes para todo o corpo, assim como os hormônios, né? Os hormônios são substâncias muito importantes para o nosso crescimento e para coordenar várias das funções do nosso organismo que são produzidos em glândulas e precisam ser distribuídos por todo o corpo. Então, quem faz esse papel, essa função, é o sangue. E o sangue não faz isso sozinho, né? E é por isso que a gente chama do sistema cardiovascular, porque ele envolve também os vasos sanguíneos e o coração, que vai impulsionar o sangue por dentro desses vasos sanguíneos. A gente fala que a nossa circulação é fechada, porque o sangue ele está sempre dentro ou do coração ou dos vasos sanguíneos, né? E como que isso acontece? Então a gente vai ver cada parte do sistema cardiovascular agora separado. A gente tem três tipos de vasos sanguíneos. A gente tem as artérias, que levam o sangue do coração para todo o corpo. Elas têm uma parede mais espessa e também têm uma capacidade de distensão. Elas conseguem ser um pouquinho elásticas para a passagem do sangue. E por que isso é importante? Porque o coração ele impulsiona o sangue com força e ele pode fazer essa força nas paredes das artérias. E é o que a gente chama de pressão arterial. Então, a pressão arterial é essa força do sangue na parede das artérias e que também ajuda o sangue a ser impulsionado para todo o nosso corpo, né? Então, o sangue ele precisa chegar na cabeça, no pé, na mão, e é essa força, essa pressão que faz com que isso aconteça. A gente tem as veias, que são os vasos que trazem esse sangue de volta para o coração. Então o sangue está lá no pé, ele precisa voltar, ele volta pelas veias. E as veias elas têm a parede um pouquinho mais fina que as artérias e ela tem no seu interior válvulas. Essas válvulas elas têm a função de ajudar o sangue a retornar, a impulsionar esse sangue com um pouquinho mais de força para que ele volte para o coração. E essas válvulas elas podem ter problemas às vezes. E quando isso acontece, o sangue pode acumular ali e as paredes delas vão ficando mais espessas, que é o que a gente chama de varizes. Então, as varizes são veias que se tornaram mais espessas porque essas válvulas não estão funcionando mais por algum motivo da maneira como tem que funcionar. E nós temos também os vasos sanguíneos capilares. Os vasos sanguíneos capilares eles são muito finos e eles estão entre as células e permitem as trocas entre o oxigênio, gás carbônico, os nutrientes. Então, elas, como são vasos muito finos, eles permitem essas trocas do sangue com as células nos tecidos. Eles facilitam essa função. Além dos vasos sanguíneos, a gente tem o coração. O coração ele é um órgão muscular, o músculo é chamado de miocárdio e ele tem contração involuntária. O que isso significa? Que a gente não precisa pensar para ele funcionar. A gente pode estar dormindo, fazendo nossas atividades, se alimentando, que o coração continua impulsionando o sangue, ele continua batendo. E ele também é revestido pelo pericárdio, que é uma membrana. O coração está entre os dois pulmões, como a gente pode ver ali na imagem, e tem essa estrutura que o reveste e o protege. E o coração ele faz dois movimentos principais: a sístole, que é a contração para a saída do sangue, e a diástole, que é o relaxamento, que é quando acontece a entrada do sangue no coração. Então a gente olhar ali na imagem, o coração ele tem duas cavidades superiores, que são os átrios, e duas cavidades inferiores, que são os ventrículos. Entre um átrio e um ventrículo tem válvulas que impedem que o sangue retorne para o átrio. Então o ventrículo ele sempre vai contrair na sístole para o sangue sair do coração e no átrio é por onde o sangue entra no coração. Além então dos vasos sanguíneos e do coração, a gente tem o sangue. O sangue a gente viu que tem essa função de transporte, mas ele também tem outras funções que estão relacionadas também às células que o compõem. Na imagem de baixo, a gente pode ver ali que o sangue ele é formado de células e de plasma. O plasma
ele é essa parte amarela que ali na imagem está separada. Então, nessa imagem, o que aconteceu? Eles tiraram amostras de sangue que passou por um processo que separou as células, que é a parte escura que está embaixo, e o plasma, que é a parte amarela que está em cima, que é a parte líquida do sangue. Então, é nesse líquido que estão dissolvidas grande parte das substâncias e também as células que compõem o sangue. Que células são essas? A gente tem os glóbulos vermelhos, que também são chamados de hemácias ou eritrócitos, que são as células que transportam o oxigênio, que estão em maior quantidade no sangue, e é por isso que o sangue é vermelho. Temos também as plaquetas, que na verdade são fragmentos de células, e elas estão relacionadas com a coagulação sanguínea. O que é isso? Quando a gente se machuca ou tem um ferimento, essas plaquetas elas atuam evitando que o sangue continue saindo, que a gente tenha uma hemorragia. Então elas formam uma rede que impede a saída do sangue e que forma depois a casquinha, que a gente chama de machucado. E a gente também tem os glóbulos brancos ou leucócitos, que são células de defesa. Nesse mesmo caso, se a gente tem um machucado, uma lesão, essas são as primeiras células que chegam lá para evitar que os micro-organismos proliferem ou invadam o organismo, causem uma infecção. Então, elas englobam esses micro-organismos, eliminam eles e evitam que eles se multipliquem ou entrem na corrente sanguínea. Então, a gente já falou do sangue, do coração, dos vasos sanguíneos, mas de onde vêm essas células, né? As células do sangue, elas são constantemente renovadas, e isso acontece, essa produção dessas células acontece no interior de alguns ossos, na medula óssea vermelha. Nessa medula a gente tem células-tronco, que são células que podem se diferenciar em qualquer outro tipo de celular, e a partir delas que são formadas as células sanguíneas. As hemácias, por exemplo, elas têm que ser renovadas a cada 30 a 90 dias, as plaquetas de 9 a 10 dias. Então, a gente sempre está fazendo esse processo. Todos os dias, células sanguíneas são eliminadas do nosso corpo e novas células são colocadas no seu lugar, né? Então, e tudo isso acontece dentro da medula óssea vermelha. E agora que a gente falou um pouquinho do sistema circulatório, a gente também comentou ali que o sangue tem função de ajudar na eliminação de resíduos. O que são esses resíduos? São substâncias que, se ficarem no interior do nosso corpo, se tornam tóxicas. Uma forma de eliminar é, por exemplo, o gás carbônico, né? O gás carbônico ele é gerado pelas células e na nossa respiração a gente faz a excreção dele, ou a gente pode ter excreção também pelo suor. E aqui a gente vai falar da excreção que é realizada pelo sistema urinário. Então, o sistema urinário é importante para manter em equilíbrio as quantidades de substâncias no sangue. Então, a água, sais minerais, os resíduos, os nutrientes. E isso é para que o corpo se mantenha em equilíbrio, um equilíbrio químico. Então, um equilíbrio dessas substâncias que a gente chama de homeostase. E as substâncias tóxicas, elas precisam ser eliminadas para não causarem danos nos nossos sistemas. Então, todos os dias a gente vai eliminar essas substâncias que as células produzem. Por exemplo, amônia, ureia, ácido úrico, que são o que a gente chama de compostos nitrogenados. Esses compostos são substâncias que apresentam o elemento químico nitrogênio, né, na sua composição, e que precisam ser eliminados do organismo. E como que o sistema urinário funciona? Né? Como que acontece essa eliminação de resíduos? Então, os rins, né, como que o sistema urinário é formado? Ele é formado pelos rins, pelos ureteres que levam a urina até a bexiga urinária e a uretra. A gente tem, para formar a urina, a filtragem do sangue no interior do rim. Então, o rim filtra o sangue, as substâncias que estão em excesso, que precisam ser eliminadas, e junto com o líquido, né, dissolvidas na água, elas vão ser levadas pelos ureteres até a bexiga urinária, que aí já está na forma de urina. Ela vai ser armazenada no interior da bexiga urinária, que se distende, ela também tem uma capacidade de se distender, a bexiga urinária é muscular. E aí ela tem várias terminações nervosas nas suas paredes, que quando ela está distendida, quando ela está cheia, essas terminações nervosas levam informação para o cérebro de que a gente precisa eliminar essa urina, que é quando dá vontade de fazer xixi. E aí a gente vai e faz essa eliminação por meio da uretra. Entre a bexiga urinária e a uretra tem um músculo, que é um esfíncter. Então é a partir dele que a gente controla quando a urina sai ou não. Então toda essa filtragem do sangue que é responsável
por eliminar esses resíduos, essas substâncias, o que é muito importante. E é por isso também que é muito importante a gente tomar bastante água, porque é a partir disso que vai fazer com que os rins consigam eliminar esses resíduos dissolvidos nessa água, tá? E aí a gente tem que ter cuidados com o sistema urinário, né? Por conta disso, que é essa coisa de beber água com frequência. Porque se a gente não toma água com frequência, a gente pode favorecer o aparecimento do que a gente chama de cálculos renais, que também é conhecido popularmente como pedras nos rins. Então o rim, ele não funciona plenamente com pouca água no organismo e aí pode começar a acumular esses sais minerais no seu interior, dentro dos canais que existem no rim, e ele não vai funcionar direito, vai gerar dor, e esses cálculos precisam ser retirados para que ele restabeleça as suas funções. Então, o rim ele é um órgão extremamente importante, e é por isso que a gente precisa também, além das outras funções que a água tem no corpo humano, tomar muita água para ajudar nessa eliminação de resíduos. As pessoas que têm problemas renais, em que o rim para de funcionar, por exemplo, elas têm que fazer um processo que a gente chama de hemodiálise, que é uma máquina que substitui essa função filtradora do rim. É um processo muito complexo, que debilita muito as pessoas, mas que as mantém vivas, sem a função renal, até elas conseguirem um transplante de rim ou algo assim, porque o nosso organismo ele não funciona com esses resíduos acumulados. Então a gente precisa ter essa filtragem do sangue constantemente e essa eliminação dos resíduos. Então, agora que a gente sabe um pouquinho mais sobre o sistema circulatório e a excreção, a gente tem uma atividade proposta para você pensar. Então, leia o parágrafo a seguir e indique as frases A, B e C que o compõem, se elas são corretas ou incorretas e justifique a sua resposta. Então, quais são as frases? A frase A. A excreção elimina resíduos tóxicos produzidos pelas reações químicas celulares, embora não causem danos ao organismo. A frase B. Dessa forma, o sangue transporta essas substâncias e as elimina por meio de diferentes órgãos e sistemas. E a frase C. Assim, a respiração também elimina compostos nitrogenados. Então, pensa aí que daqui a pouco a gente vê a resposta.